até um momento da humanidade em que nós criamos algo que é o que eu trabalho mais fortemente, que é ajudar a criação do pensamento crítico científico, né? E não cientificista. Porque é bom colocar, porque você que vive também, né, na internet, a gente sabe que a gente tem que explicar certas coisas para não ser mal entendido. Pode né? explicar o que Eu é. não Qual que é a acho que a diferença? ciência detém tudo. A ciência é uma ferramenta, né? A gente utiliza essa ferramenta, como Carl Sagan diria, é a melhor que a gente tem por enquanto, né? Eu jamais excluo as humanidades de nada e muito menos do estudo científico, porque eu vivi um bacharelado em história para dizer a dificuldade Isso aí é um grande que é erro ser historiador, gente. que as pessoas têm, né? Porque não tem ideia quando a gente como fala funciona ciência, o processo, né? muita gente acha que é só exatas, né? Talvez um pouco de biológicas e tal, eu né? amo exatas, eu amo biológicas, eu amo ciência, né? Eu gosto demais de tudo relacionado à ciência. E mesmo assim eu falo, não é cientificismo. Eu não vou ter um viés de olhar que a ciência me responde absolutamente tudo. Eu tenho noção de que é uma ferramenta, né? E mesmo assim, eu acredito que... Eu fico imaginando a sociedade, sabe? Às vezes eu penso até que entra num campo utópico, porque eu fico pensando, já imaginou se na escola de base, né, a gente tivesse disciplinas como vamos conhecer as falácias de lógica, vamos trabalhar nas falácias de lógica ali devagarinho para entender como que isso é colocado na mídia, nos estudos, numa, sei lá, venda de um pseudo-remédio. Imagina se ia ter campo para a venda do pseudo-remédio, qualquer um que seja, porque tem vários aí antes até dos tais efervescentes aí das cloroquinas da vida. Muito antes já se teve, né? As questões aí ossudas para pensar de uma homeopatia, afins. A gente sabe disso. Isso é testado mais do que comprovado. A gente sabe por que que ainda existe, do jeito que existe, na base de crença, né? Muitas pessoas, quando a gente apresenta essa questão, né, vou falar muito por cima, não é meu campo de expertise, né? Mas quando a gente apresenta, eu vejo na minha família, coisas assim, você fala, olha, tem água aqui dentro desse frasquinho. Se você quiser testar, a gente acha um microscópio, a gente dá um jeito, manda testar isso aqui, você vai ver, tem água. Né? Mas você tem uma coisa que chama cérebro, e esse cérebro produz um efeito placebo que não tem também como negar, né? Então existe esse, né, veja, né, voltando lá no início da conversa, esse poder da crença, ele é um lado de astronomia cultural tão forte que ele levou civilizações a se erguerem de maneira, né, como, por exemplo, a egípcia, extremamente ligada ao religioso, praticamente teocrática, né, porque você tem a figura de um faraó como se ele fosse, né, divino, né, totalmente, inquestionavelmente divinizado, e a junção de tudo isso, das construções com os alinhamentos, tudo isso para que se criasse algo extrasensorial, praticamente, né? Só que não tinha nada exatamente de extrasensorial, mas tinha de físico, e a gente vê isso hoje. A gente tem, evidencialmente, esses monumentos como documentos. Sim. Né? Isso que é importante. Então, né? eu gosto muito dessa coisa de pensar assim, bom, quando eu for ensinar método científico, eu gosto de fazer esse leque, sabe? Olha, então a gente vai pegar um assunto aqui. A gente estava falando agora, rapidinho, de homeopatia. Aí eu penso nas medicinas antigas, né? Eles testavam, eles não usavam água, não. Né? Algumas deram muito errado, né? Outras foram gerando algo que depois foram estudos herbais, depois alquimia, depois não pode porque você vai para a fogueira se você mexe em erva, então você tem um contexto histórico para você entender por que morre aquele conhecimento por um tempo ali, depois ressurge, e assim vai até que a gente tem desde uma botânica até uma bioquímica, farmácia, etc. Então não é uma coisa solta. Né? Tem uma ideia de big history nisso, né? Foi um curso que eu fiz uma pós com uma universidade da Austrália, que eles, né, precisam ampliar bem ali para pegar um pouco mais de países e culturas do mundo. Mas a proposta é muito boa, da gente literalmente começar a nossa história onde a gente mais ou menos conhece, do Big Bang, né, da teoria mais aceita, pelo menos por enquanto, e vamos entender as ramificações, né, para entender melhor causas e efeitos. E isso tudo, eu imagino que
Eu, aliás, na verdade, até acredito, vendo na prática, que isso gera o pensamento crítico científico, porque você passa a criticar movimentos do humano, resultados do humano. Precisava ter testado assim? Não preciso nem dar um exemplo terror, né? Precisava ter testado em vítimas de holocausto, ali, testes médicos do Mengele, aquela maluquice toda, para ter o resultado X, vale a pena? Entendeu? Então, tem certas coisas assim que a gente, né, post-factum, você olha e fala, puxa, entendeu? Isso aqui, na verdade, não é uma evolução, é um retrocesso. Né? Então, não consigo ver, de verdade, separação nas coisas que eu amo estudar de astronomia, né? E que a arqueoastronomia me deu a ligação com a história para que eu pudesse depois caminhar cada vez mais aí nesse mundo da astronomia, né, dos estudos que eu gosto demais, dos planetas, desses testes hoje em dia de botânica no espaço, como que as plantinhas crescem, os extremófilos, né, os animaizinhos aí que resistem a tudo, os tardígrados da vida. Então, eu acabei conseguindo fazer uma ponte entre a história e a astronomia, entre humanas e exatas, que nem você falou no começo, para conseguir chegar onde eu realmente queria, né, dar continuidade aos estudos, né? Por isso, eu decidi aqui do alto da minha velhice de 430 anos, cursar física, né?